Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos andar um pouco aqui pelo Antigo Testamento hoje. E eu quero te dizer uma coisa, esse culto especial, especialmente esse culto, o Senhor ministrou algo no meu coração. E antes de falar o que eu vou falar, eu vou perguntar, quantos amam o Senhor aqui? Amém? Esse culto é para aqueles que amam o Senhor. Amém? Nós vamos amar o Senhor hoje, nós vamos entender um pouco daquilo que Ele espera daqueles que o amam. Amém? E nós vamos ler então, abra a tua Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 40. Pode abrir assim, sentado mesmo como você está. Não precisa ficar de pé, pode ficar sentado. Uma vez eu ouvi uma frase muito legal, que virou para mim um princípio. A gente não precisa levantar para ler a Bíblia em modo de reverência, porque nós não reverenciamos a palavra de Deus quando nós lemos ela em pé. Nós reverenciamos a palavra de Deus quando nós obedecemos ela e praticamos ela. É assim que nós reverenciamos a palavra de Deus. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, Pai. Tudo que foi falado aqui nessa noite seja de acordo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. A Tua igreja está ansiosa, Senhor, por ouvir a Tua voz. A Tua igreja está ansiosa, Senhor, por Te conhecer ainda mais, Pai. Em nome de Jesus, seja o centro nessa noite, Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema, em busca da glória. E o Senhor começa a ministrar em nossos corações algo que todo aquele que diz que ama o Senhor precisa fazer, que é buscar a glória de Deus. E nós vamos caminhar um pouco aqui pela história de um homem que verdadeiramente buscou a glória de Deus, um homem que verdadeiramente entregou a sua vida para conhecer e continuar conhecendo a Deus, para conseguir tocar na glória de Deus, um homem que realmente entregou tudo para encontrar essa glória. Depois, mais à frente, nós vamos chegar no momento em que ele consegue, de uma forma tão próxima de Deus, alcançar essa glória, que Deus resolve se manifestar de forma física. E aí é criada, já estou dando um spoiler lá da frente, é criada a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. E aí depois nós vamos fazer um passeio com a Arca da Aliança. Jesus vai te mostrar hoje o quanto importa para você viver uma vida para glorificar Ele, uma vida que busca a glória dEle. Amém? Então Moisés, que é a pessoa de quem nós vamos falar nesse primeiro momento. Moisés é um homem que, quando entendeu o seu chamado, ele passou a buscar somente a glória de Deus. Sabe quem era Moisés? Moisés era um Zé Ninguém. Moisés viveu num tempo em que o povo era escravo. Então já começa por aí, Moisés era escravo. Mas no seu coração e na sua descendência havia algo. Ele era um levita. Seu pai e sua mãe eram da tribo de Levi. Então ele já era alguém que no interior dele tinha algo, mas estava numa condição de escravo. E naquele tempo se levantou uma perseguição contra os hebreus, e queriam matar todos os meninos, porque o povo estava crescendo demais. E aí o faraó disse: não, eles estão ficando muito fortes, vamos matar os meninos e vamos acabar com isso. Aí eles não vão se
se proliferar mais. Deu uma ordem para matarem os meninos, mas as parteiras foram lá, protegeram os meninos. E Moisés chega ainda, ele nasce, ele é um moço bonito, ele é um bebê, sabe aquele bebê bonito que você olha assim e diz: meu Deus, que criança linda, né? Tem aquelas crianças que a gente olha e fala: meu Deus, parece um velhinho. Mas tem aquelas crianças que, meu Deus, que criança linda. E no final das contas, aqueles que nascem parecendo velhinho depois ficam mais bonitos que os que eram bonitos quando bebê. Pelo menos as que eu conheço são assim. Moisés era uma criança bonita. Moisés era uma criança linda. E aí a mãe de Moisés colocou ele, não tinha mais como esconder ele, ela colocou ele num cestinho e colocou ele no rio. Quantos conhecem essa história? Quantos conhecem a história de Moisés aqui? Vamos ver. É bom porque Jesus falou que eu ia pregar para você mesmo, para aquele que conhece essa história, para entender e para ressignificar algumas coisas. E aí a filha de Faraó, olha quem encontra Moisés. Ele está indo num bebê, num rio, dentro de um cestinho, e quem encontra ele? A filha de Faraó. Qual era a chance da criança ser encontrada pela filha do Faraó? 0,01, que era Moisés. Então eu vou te dizer uma coisa para a tua vida, já agora, começando. Não importa o que você passou, não importa a dificuldade, não importa como você nasceu, e não importa o destino que em tese você deveria ter. Se você é escolhido, chamado por Deus, Deus vai providenciar uma situação para que você seja resgatado para cumprir o seu propósito. Moisés não ia ficar naquele lago até morrer, naquele rio até morrer, porque Deus tinha algo para a vida dele. Então Deus vai lá, de alguma forma, tira ele. E é engraçado porque ele foi criado pela sua própria mãe. A filha de Faraó manda chamar sua própria mãe para cuidar dele, devolve ele quando ele já é mais velho. E é interessante porque o inimigo principal de Moisés era o Faraó, que queria matar todas as crianças. Estão comigo? Moisés queria matar todas as crianças. E sabe quem pagou toda a criação dele? O Faraó, que era inimigo dele. Então aqui vai um outro ponto para você pensar e para você receber de Deus. Não importa o que está acontecendo na tua vida, se Deus tem um chamado para ti, se Deus tem algo poderoso para a tua vida, Ele vai colocar até o teu inimigo para bancar o teu sustento enquanto não chegou o momento do teu propósito. Amém? Faraó bancou a criação de Moisés. E Deus preservou porque ele era um escolhido. Mas aí o que acontece? Moisés fica velho, fica mais velho, fica adulto, e aí que chega numa situação muito curiosa. Ele está vendo lá uma briga e tem um egípcio quase matando um hebreu. E ele entra naquela briga, e aí ele vê, não tem ninguém olhando, ele vai lá e mata o egípcio, e esconde o corpo dele. E aí, num outro dia, tem dois hebreus brigando, e ele chega: não, vocês não podem ficar brigando, porque ele já estava começando a viver o chamado dele, de uma forma errada, mas ele estava começando a viver, ele estava tentando apaziguar o povo dele. E aí sabe o que os caras dizem para ele? Ué, agora tu quer virar juiz? Não foi ontem? Não era você que estava ontem matando um egípcio? Agora tu quer virar juiz da nossa briga? E Moisés fica com medo, e Faraó descobre que Moisés matou um egípcio, e aí quer pegar Moisés, e Moisés foge. E aí sabe o que acontece aqui? Que é uma palavra que Deus pediu para eu te falar nesse momento. Às vezes o teu erro, às vezes uma coisa que você fez errado, e que pessoas estão olhando para você dizendo que você cometeu um erro, e você poderia ficar numa situação de coitadinho para o resto da vida, mas aquela situação foi a forma que Deus usou para te impulsionar, para te levar para o lugar aonde Ele queria falar contigo. Porque talvez se tu não tivesse cometido aquele erro, tu ia continuar debaixo do teto de Faraó, vivendo como um egípcio. Mas você comete um erro, que Deus não gosta dos erros, mas Deus usa esse erro que você cometeu para te levar para um lugar onde Ele vai te ensinar que você não deve mais cometer esse tipo de erro. Amém? Então às vezes, uma coisa errada que você faz, Deus usa isso para te impulsionar para um outro lugar, aonde Ele vai chegar diante de ti e vai falar contigo e vai mudar a tua história. Amém? E aí Moisés vai para Midian, se casa,
está apacentando, ela cuidando dos animais do seu sogro, e ele chega num lugar, no Monte Sinai, e aí Deus aparece para ele numa sarça, e chama Moisés e fala com ele. E aí Moisés, meu Deus, a sarça está falando comigo. A gente canta hoje a musiquinha, né? Sarça pegou fogo e não. Mas imagina você ver uma sarça, e você vê aquela sarça dizendo assim: Moisés, eu não sei nem o que eu ia fazer. Mas enfim, Deus chama Moisés e Deus começa a dizer: Moisés, o negócio é o seguinte, o povo está sofrendo, e o povo fez um clamor, e esse clamor chegou até mim, e a partir de agora eu vou te usar para resgatar esse povo. E aí Moisés, sabe como é que Moisés responde para Deus? Deus, tu só pode estar maluco. Eu? Mas eu não sei nem falar. E nunca eles vão acreditar que eu vou libertar o povo. Deus, tu tá maluco? Foi assim que Moisés, né? Nova tradução na linguagem do Jonathan. Foi assim. Deus, tu tá maluco? Eu? E aí Deus olha para ele assim: sim, tu. Daí ele fala: não, mas eles não vão acreditar em mim. Daí o que Deus fala para ele? Então assim, ó, eu vou te dar poder. Talvez hoje, se você está passando por uma situação onde você está dizendo: Deus, mas eu para fazer isso, Deus está te dizendo: eu vou te dar poder. Eu vou te dar poder. E aí, Deus fala: vou te dar poder. Ele vai lá, bota o cajado no chão, vira uma cobra. Depois ele bota a mão no peito, ela fica doente. Depois ele bota, ela fica curada. Quantos conhecem essa história? Amém? Deus mostra grandes coisas. E aí Deus diz assim: eu vou te dar poder. E aí Moisés, o que Moisés poderia dizer? Amém, com poder eu vou. Aí sabe o que Moisés responde? Deus, vamos fazer assim, ó, chama qualquer outro, menos eu. Aí Deus, a palavra diz que Deus meio que se ira com Moisés. Moisés! Ou como gaúcho, Moisés começa: tchê, vamos lá! Eu vou, sabe o que Deus fala para Moisés? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou capacitar e vou ungir uma outra pessoa para ser boca em teu lugar, porque o que eu quero fazer através da tua vida, mesmo que eu precise ungir uma outra pessoa para te ajudar, porque o que eu tenho é contigo. Não fique se desviando do chamado que Deus tem para a tua vida. Não fique transferindo para outras pessoas. Aceite que o seu chamado é para você. Amém? Bom, aí Moisés aceita. Vamos lá então. E aí acontecem coisas tremendas. Eles voltam. Moisés faz os milagres. Pragas e tudo mais que a gente sabe. Aqui, estou pregando para pessoas que já conhecem isso aqui, tá? E aí, chega o momento deles irem embora. De tanta coisa que aconteceu, chega o momento da Páscoa. Deus institui a Páscoa e fala: ó, vai passar a morte dos primogênitos. Então matem um novilho, passem o sangue nas portas. E as portas que tiver com esse sangue não vai haver morte. Deus estava separando o seu povo. Talvez você não entenda porque que algumas coisas acontecem contigo. É porque Deus está separando o seu povo. É porque Deus está te separando de outras pessoas. Está colocando uma marca sobre a tua vida, dizendo: você não é como os outros. Amém? E aí eles vão embora. Faraó deixa eles irem embora, e eles vão embora. Chega lá, episódio do Mar Vermelho. Quantos já ouviram o Mar Vermelho? Passaram pelo Mar Vermelho, se abriu, saíram do Egito, saíram da escravidão. Aí sabe o que acontece? Quando eles saem do Mar Vermelho, passaram no Mar Vermelho, o mar fechou, os egípcios morreram. 2 minutos de vida pós-Egito, começa a reclamar de fome, começa a reclamar de sede, começa a dizer: Deus, então Deus nos tirou do Egito, da escravidão, para morrer de fome no deserto, para morrer de sede no deserto.
era melhor ter ficado na escravidão. É você, quando aceita Jesus, começa a viver uma vida com Ele, e acontece uma ou duas situações difíceis para você, e você começa assim: ah, mas quando eu era do mundo eu não tinha isso. Não tinha isso, mas estava indo para o inferno. E agora, você está no começo de uma caminhada, onde o Senhor vai te levar para experimentar coisas que você nem imagina que são capazes. Então pare de reclamar pela falta de água e pela falta de comida, que Deus de alguma forma vai providenciar isso, assim como Ele providenciou. Ele fez sair água da rocha, Ele fez o maná cair dos céus, dia após dia o povo não teve fome, porque o maná caía do céu todos os dias. Então pare de se preocupar com comida, com bebida, Deus vai te dar isso. Comece a se preocupar com o que Moisés estava preocupado. Sabe o que Moisés estava preocupado? Porque quando Deus chamou ele lá atrás, falou assim: um sinal de que eu estou chamando vocês é que vocês vão voltar e vão me adorar neste monte. Eu penso que Moisés, assim, o povo está preocupado com comida, mas eu quero é chegar no monte, eu quero ir lá no monte para adorar a Deus, porque foi isso que Ele falou que a gente ia fazer. E aí, irmãos e irmãs, 3 meses depois que eles saíram do Egito, eles chegam no monte. 3 meses depois eles chegam no monte. E quando eles chegam no monte, começa a acontecer algo tremendo da parte de Deus, que vai começar a acontecer e falar com vocês aqui hoje. Primeiro ponto: Moisés sobe no monte. Isso é em Êxodo 19. Você não precisa abrir, mas se quiser anotar, Êxodo 19. Quando eles chegam no monte, Moisés sobe e fala com Deus. E ali Deus começa a estabelecer uma aliança com o povo. Quantos querem ter uma aliança com Deus? Fala para o irmão, pergunta assim: quer ter uma aliança com Deus? Ah, mas pergunta assim para ele, ó: que preço tu está disposto a pagar para ter uma aliança com Deus? Quando Moisés vai falar com Deus, Deus, sabe o que ele pede? Ele pede um compromisso do povo. Ele diz assim: ó, vocês viram o que eu fiz com os egípcios, vocês viram como eu tirei vocês de lá, mas agora eu peço que vocês sejam fiéis a mim. Se vocês forem fiéis a mim, eu vou levar vocês para a terra que eu prometi. Deus pede um compromisso com o povo. E aí eu vou te trazer algo para a tua vida. Se você quer ter um compromisso, se você quer que Deus se revele a você, você quer ver a glória de Deus, Deus, eu quero ver a tua glória. Deus só se revela quando há compromisso. Se você não tem compromisso com Ele, Ele não vai se revelar a você. Outro ponto que Deus pede para eles, Deus fala para Moisés assim, ó: diz para eles se consagrarem e para eles lavarem as suas vestes. Deus só se revela, Ele só revela a sua glória quando há consagração, quando você lava as suas vestes. Ah, Deus, mas eu não entendo por que eu não consigo avançar, eu não entendo por que eu não consigo romper essa barreira, eu não entendo por que eu não consigo ter mais da tua presença. Sabe por quê, meus irmãos? Eu vou dizer para vocês, o maior motivo que faz com que as coisas de Deus não se revelem em nós, e para que Deus não se revele para nós, é porque nós ainda estamos muito vivos. Nós ainda temos muita saudade do Egito, nós ainda temos muita saudade da comida do Egito, nós ainda não estamos prontos para morrer para as nossas vontades e começar a viver para Ele. Por isso que muitas vezes Deus não se manifesta para nós. Deus só se revela quando há consagração. Não tem outra forma, não tem outra forma. Aí Deus vai dar os estatutos para Moisés, e Ele fala: vem, Moisés. E sabe o que acontece? Nós estávamos cantando aqui antes a música que conta essa passagem. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. O povo teve medo, o povo falou para Moisés: Moisés, faz o seguinte, fala tu conosco, fala lá com Deus e depois vem falar conosco. Sabe o que acontece, irmãos? Eu vou dizer para ti, se Deus não está falando contigo, talvez você esteja com medo de se aproximar dEle. E Deus só se revela os seus estatutos, revela as suas verdades, revela os seus sonhos para aqueles que ousam se aproximar dEle. Só que para eu me aproximar de Deus há um custo.
Eu não posso me aproximar de Deus de uma forma simples. Para eu me aproximar de Deus, eu preciso me consagrar. E me consagrar é deixar o Jonathan lá para trás. É deixar o Jonathan morrer, fazer ele morrer, para que eu possa ver a face de Deus. O Senhor disse para Moisés: aplauda Jesus. Moisés queria encontrar Deus. O desejo do coração de Moisés era encontrar-se com Deus. E tanto que ele fez uma tenda fora do arraial, onde ele ia, a tenda do encontro, onde ele ia se encontrar com Deus. Deus manda Moisés subir novamente no monte, e Moisés sobe e o monte se enche da glória de Deus. Êxodo 24, 15, diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aí o que acontece conosco? A gente entra em oração por algo. Entra em oração por algo. Deus, faz alguma coisa, me apresenta, fala comigo. Deus, vem até mim, eu preciso de ti. Aí o Senhor não se apresenta e você fica cabisbaixo. Deus não se revelou a mim, Deus não falou comigo. Aqui a palavra diz que a presença de Deus esteve em volta de Moisés durante 6 dias, e somente no 7º dia ele chamou Moisés. Deus está te olhando, meu irmão. A presença dele está na tua volta, ele está te olhando. Vamos ver se ele vai permanecer. Vamos ver se ela vai permanecer. Permaneça, seja perseverante. Em algum momento o Senhor vai te chamar pelo teu nome, mas você precisa perseverar. Deus só se revela para aqueles que perseveram. Amém? Aí acontece algo tremendo. Moisés sobe e Deus começa a dizer para Moisés como que ele queria o tabernáculo. Começa a dar detalhes do tabernáculo, que seria o lugar da habitação dele, o lugar de adoração. Ele deu detalhes sobre a arca, sobre o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, candelabro. Ele começa a dar detalhes, mas ele diz assim, em Êxodo 25, 40, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. E eu vou te dizer uma coisa: 90% de uma oração genuína não é uma oração genuína, não é uma adoração genuína. Deus disse: tenha cuidado de fazer tudo exatamente como Deus te disse. Uma adoração 90% não é uma adoração aceitável. Uma adoração aceitável é aquela que faz 100% de acordo com aquilo que Deus te pede. Não seja parcial com Deus, porque Deus não é parcial com você. Amém? Deus só revela a sua glória quando você se entrega para Ele na totalidade, quando você faz tudo exatamente como Ele disse para você fazer. Aí Deus dá mais detalhes: véu, cortina, altar do holocausto. Deus fala tudo como Ele quer o templo, tudo. E aí, porque Deus é detalhista, e aí tem um ponto: quando você está na presença de Deus, num ambiente de glória, Deus começa a revelar detalhes para você. Deus começa a passar detalhes para você. Então, se você está tendo uma visão meio turva das coisas e não está entendendo aquilo que Deus quer fazer na tua vida, talvez seja o momento de você buscar mais intimidade, porque na intimidade Deus vai mostrar detalhes. Amém? E só que o que acontece? Enquanto Deus estava mostrando detalhes, dizendo para Moisés: Moisés, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Inclusive Deus estava dizendo: olha, os sacerdotes, Arão e a sua família, sabe como que eles vão fazer? Eles vão se consagrar dessa forma. Eles vão matar um bezerro assim, eles vão matar um novilho, vão matar um bode. Vai ser assim que eles vão se consagrar. Deus estava planejando a adoração com Moisés. Sabe o que aconteceu, pastor Ivan? Quando Deus estava planejando a adoração com Moisés, lá inclusive de Arão, ele disse: olha, Arão vai fazer assim, 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 assim. Sabe o que Arão estava fazendo lá embaixo? Construindo um bezerro de ouro para adorar um Deus estranho. E aqui tem 2 pontos sobre isso. Primeiro, é a nossa carnalidade, a nossa rapidez em se perder. Segundo, é a fidelidade de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ou você acha que Deus não sabia que Arão ia construir aquele bezerro? Deus sabia. E mesmo assim, enquanto ele construía o bezerro, Deus estava dizendo:
faz uma estola sacerdotal para Arão assim. Faz um peitoral para ele de pedras assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, enquanto você está desobedecendo a Deus, porque Deus já sabe o teu coração, e Ele sabe que em algum momento Ele vai fazer tu entender que tu está errado. Naquele mesmo momento Deus está planejando algo para a tua vida, porque em algum momento você vai se arrepender, quando você entender a glória dEle. Esse negócio da glória é poderoso, irmão. E aí Deus vê aquela situação do povo se perdendo, e Deus se ira, e Deus faz de certa forma Deus está fazendo um tratamento com Moisés ali, como líder. Deus vê o povo criando um bezerro, porque eles chegaram qual foi a fala deles para Arão? Eles disseram: Arão, o negócio é o seguinte, o povo é impaciente. Arão, o negócio é o seguinte, esse Moisés aí que nos tirou do Egito, a gente nem sabe se ele está vivo mais, já faz dias que ele está lá em cima e ninguém mais teve notícia. Faz o seguinte, faz um Deus aí e vamos adorar esse Deus. Esse é o Deus que vai nos levar daqui em diante. Eu não sei quem é mais burro, se é o povo ou o próprio Arão, que pega as argolas deles e faz um bezerro de ouro. Rapidamente o povo se corrompe, e Deus fala para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, eu vou acabar com eles tudo, vou acabar com todo esse povo, e de ti eu vou fazer uma grande nação, porque tu és do meu. Basicamente foi isso que Deus falou para Moisés. Eu vou acabar com esse povo, eu vou fazer de ti uma grande nação. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Não, Deus, não faz isso. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles. Perdoa-nos, Senhor. Ali, Deus sabia tudo disso já, irmãos. Deus não estava querendo destruir o povo. Sabe o que Deus estava fazendo? Provando o coração de Moisés. Porque às vezes quando tu tem um chamado, você começa a entender assim: não, eu sou especial. Afinal, esse povo está se perdendo, mas eu sou especial. Deus quer fazer de mim uma grande nação. E aí você começa a inchar o seu ego, começa a inflar o seu ego, e começa a achar que você é alguma coisa, e você não é nada. Deus está esperando você dizer assim: não, Senhor, não precisa fazer uma grande nação de mim. Esse é o teu povo, abençoa o teu povo, perdoa o pecado do teu povo, Senhor. É alguém fazer alguma coisa mal para você que está aí sentado, e você dizer assim: Deus, não, eu não quero que o Senhor me abençoe e amaldiçoe ele, eu quero que o Senhor perdoe o pecado dele, eu quero orar, interceder pela vida dele, Senhor, porque o Senhor tem um chamado de libertador para a minha vida, e o libertador não se preocupa consigo, ele se preocupa em orar por libertação daquele que está cativo. Isso aqui é uma prova para Moisés. E aí, Moisés consegue convencer Deus. Consegue convencer Deus, na ideia dele, né? Senhor, então, perdoa eles. E aí Deus, eu vou perdoar. Então vocês vão, eu não vou matar ninguém, mas vocês vão indo, que eu não quero andar com vocês, porque vocês são muito teimosos. Aqui, Deus de novo está testando o coração de Moisés. Sabe o que Moisés fala? Senhor, o negócio é o seguinte: se o Senhor não for comigo, eu não arredo o meu pé daqui. Sem o Senhor eu não vou. Sem o Senhor eu não vou. Essa é a atitude daquele que busca a glória de Deus. Senhor, sem a tua presença eu não vou. Eu não sei o que você está vivendo hoje na tua vida, eu não sei qual é a circunstância da tua vida hoje, mas você precisa parar e pensar: Deus está contigo nessa circunstância? Se Deus não está contigo nessa circunstância, é a hora de você dizer: Deus, parei, agora eu só vou me movimentar quando o Senhor estiver comigo. Eu só vou me movimentar quando o Senhor se movimentar. Do contrário, não me mexo. E esse é o maior dos nossos problemas hoje. Nós queremos avançar sem a presença de Deus. Nós queremos vencer sem a presença de Deus. Nós queremos nos movimentar sem a presença. Nós queremos servir a Deus sem a presença. Nós queremos milagres, mas não queremos a presença. E a presença, irmãos,
ela só se manifesta no secreto. Moisés ia para um canto, para um lugar onde estava só ele e Deus. Ele ia para a tenda do encontro, ou ele subia no monte, e Deus fechava o monte para se encontrar com Moisés. Porque a presença se revela no secreto. Sabe qual que é a maior dificuldade? Por incrível que pareça, sabe qual é a maior dificuldade de um crente hoje? É ter uma vida de secreto com Deus. É ter uma vida de oração diária com Deus. É ter uma vida de leitura diária com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo não quer te impedir de vir na igreja. Por ele, tu pode vir na igreja quantos dias tu quiser. O que ele não quer é que tu tenha relacionamento com Deus. Ele faz de tudo para que você não entre no seu quarto, feche a porta, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. É isso que ele não quer que você faça, porque ele sabe que no ambiente do secreto é o ambiente onde Deus se revela, é o ambiente onde as coisas acontecem. Não tem como você dizer, eu vivo com Deus, se você não tem relacionamento com Ele. A vida com Deus é relacionamento. Moisés se encontrava face a face com Deus na tenda do encontro. Eu pergunto, qual é a sua tenda do encontro? Qual é o lugar que você tem ido para ver Deus face a face, para buscar a glória de Deus? Qual é o lugar? Moisés tinha um relacionamento com Deus a ponto de Deus revelar a sua glória. Êxodo 33, o Senhor disse a Moisés, farei, Êxodo 33, 17 e 18. O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés respondeu, peço que mostre-me a tua glória. Ah, meus irmãos, ele deu um passo a mais. Ele deu um passo a mais que nós muitas vezes não estamos dando. Nós buscamos a presença de Deus, e quando Deus diz, amém, eu vou te dar a minha presença, eu até vou com vocês. Mas aí Moisés dá um passo a mais, ele diz, Senhor, mostra-me então a tua glória. Nesse tempo, Deus está procurando nessa igreja, em todas as igrejas, na sua igreja, em toda a face da terra, Deus está procurando por uma pessoa que diga, Senhor, mostra-me a tua glória. Meu irmão, você precisa construir um relacionamento com Deus tão profundo, mas tão profundo, a fim do Senhor, até que o Senhor diga, porque você alcançou favor diante de mim, e eu te conheço pelo nome. Porque quando o Senhor diz, você encontrou favor diante de mim, e eu te conheço pelo nome, Ele te dá o direito de dizer, Senhor, então mostra-me a tua glória. Meus irmãos, se torne tão conhecido de Deus no secreto, irmão. Não queira aparência de homens. Se torne conhecido por Deus no secreto, a ponto de Ele olhar para você e dizer, você achou graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Não faça as coisas para ser visto pelos homens. Não busque a glória dos homens, busque ser visto por Deus. Porque quando você busca Deus em secreto, no secreto Ele te recompensa. No secreto. Deus atendeu o pedido de Moisés, mas na frente a gente vê que Deus disse para ele, Moisés, fica na fenda da rocha, vou te colocar na fenda da rocha, e eu vou passar, mas vou botar minha mão para que tu não veja, e quando eu estiver de costa, então eu vou tirar a mão, e tu vai contemplar a minha glória. Sabe o que acontece, irmãos? Quem vê Deus face a face, quem olha para Deus face a face morre. Ele disse, você não pode me olhar face a face, porque senão você vai morrer. E aí hoje nós muitas vezes não pedimos, Senhor, mostra-me a tua face, porque nós sabemos que temos que morrer para ver a face dele, e a gente não está disposto a morrer. Mas Deus está procurando aqui hoje nesse salão as pessoas que estão dispostas a morrer
a morrer para as suas próprias vontades, a morrer para os seus próprios sonhos, para encontrar Deus face a face. Deus está procurando ansiosamente para encontrar uma pessoa, pelo menos, que esteja disposto a entregar tudo para vê-lo face a face. Ah, meus irmãos, Moisés foi imparável. Moisés foi imparável, ele foi indo passo a passo com Deus, até o momento que ele conseguiu enxergar a glória. Ele ficou, e sabe o que acontece quando você enxerga a glória, quando você vê a glória de Deus? Você começa a fazer coisas que não são possíveis. Moisés ficou 40 dias sem comer nada e sem beber nada. Para mim é impossível, talvez para outras pessoas seja possível, para mim é possível, pelo menos por enquanto, um dia eu vou chegar lá. Mas foi capacitado, porque ele viu a glória de Deus. Quando você começa a entrar nesse ambiente, você começa a ver a glória de Deus, as coisas que não eram possíveis começam a se tornar possíveis. E mais, Moisés, quando estava no monte com Deus, não comeu do maná. Por quê? Porque ele não precisava daquele alimento diário para alimentar o seu corpo natural. Ele estava sendo diretamente alimentado por Deus. Ele não precisava de nada, irmãos. Ele ficou 40 dias. A palavra diz que quando ele desceu do monte, o seu rosto resplandecia. 40 dias na presença de Deus. O homem que viu a glória de Deus. O homem que viu a glória de Deus. Quando você está na glória de Deus, meu irmão, não há impossíveis. Você precisa buscar a glória de Deus. Você precisa buscar o lugar da manifestação de Deus. Porque a presença de Deus, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas a manifestação da presença de Deus é algo que nós precisamos buscar. E a manifestação da presença de Deus, ela aconteceu quando eles inauguraram o tabernáculo, que é o texto base que eu li lá no começo. Então, quando eles pegaram a arca, que representava a presença, botaram dentro do tabernáculo, botaram todos os utensílios, ergueram a tenda, e quando aquele tabernáculo ficou pronto, a palavra diz que a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ele não era uma imposição física, ele não conseguia entrar, porque a presença de Deus estava manifesta no tabernáculo. Ele não conseguia entrar, porque a presença de Deus estava manifesta. Essa foi a inauguração do tabernáculo, porque a arca de Deus estava ali, a presença de Deus manifesta estava ali. O Senhor disse quando fez a arca, Ele falou do propiciatório. O propiciatório, quem é especialista é o pastor Ivan, mas o propiciatório tinha em cima dele 2 querubins que com as suas asas cobriam ele, e o Senhor disse que ia se manifestar no meio dos querubins. Ele se manifestava ali na arca, e a sua presença encheu o tabernáculo. Essa foi a inauguração do tabernáculo. Sabe o que acontece depois? A arca de Deus começa a ser levada junto com o tabernáculo. E a arca de Deus, a presença de Deus, a manifestação da glória de Deus é algo tão especial, é algo tão tremendo, é algo que precisa ser reverenciado. Sabe por quê? Porque quando, por exemplo, a arca foi levada de Israel, quando os filhos de Eli entregaram ela, a nora de Eli falou: Icabode, Icabô. Foi-se a glória de Israel, porque a glória de Israel era a arca, a glória de Israel era a presença dele. Quando ela andava por lugares pagãos, Deus trazia desolação para aqueles povos, porque eles estavam profanando a presença dele. Se você está nesses dias profanando a presença de Deus, não se assuste de algo acontecer na tua volta. Precisa haver zelo pela presença de Deus, precisa haver zelo pela glória dele. Ele está te chamando nesse tempo para conhecer a glória dele, para você deixar de lado as coisas desse mundo, para você deixar de lado as coisas que não têm nenhum valor, e começar a entender aquilo que tem valor para a eternidade, que é a comunhão, que é a glória dele. E aí você começa a entender, por exemplo, aqui eu já estou indo lá para frente, eu parei de falar de Moisés e comecei a falar da arca, tá?
É que eu estou acelerando aqui porque o tempo está curto. Poderia falar 1 hora aqui sobre isso. Mas em algum momento a arca da aliança foi levada para a casa de um homem. E a arca que foi construída lá por Moisés, que encheu-se a glória do tabernáculo, agora ela estava na casa de um homem, Obed-edom. Esse homem trouxe a presença de Deus para a sua casa, sem temer a presença de Deus, sem pensar que ela faria algum mal para ele, porque um homem tinha morrido ao tocar na arca. E Obed-edom traz a arca para sua casa, traz a glória, traz a presença para sua casa. E a palavra de Deus diz que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Deus abençoava a vida de Obed-edom, porque ele tinha a arca com ele, porque ele tinha a presença com ele, porque ele tinha a glória com ele. Você quer prosperidade? Busque a presença de Deus. Esqueça prosperidade, esqueça bens materiais, busque a glória de Deus, porque se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque a presença de Deus, busque a presença de Deus. Carregar a arca, irmãos, exige sacrifício e consagração. Você precisa se consagrar, você precisa entender que não dá mais para viver como vivia antes. Você tem um objetivo: tocar na glória de Deus. Deus está levando essa igreja hoje para deixar para trás a ideia de ser bem sucedido, para deixar para trás a ideia de vencer, para encontrar a ideia de contemplar a glória de Deus, porque não há nada nesse mundo que seja melhor do que contemplar a glória de Deus, do que poder ver Deus, do que poder tocar na sua glória. Quando Salomão vai inaugurar o templo, ele cria lá, assim como era no tabernáculo, tem o Santo dos Santos. Quantos já ouviram falar do Santo dos Santos? Do templo, era um lugar específico onde eles colocavam a arca. Ninguém poderia entrar naquele Santo dos Santos. Lá em Levítico 16, quando Deus está explicando para Moisés como é que eles vão agir com o tabernáculo, ele diz: o Santo dos Santos é uma vez por ano, o sumo sacerdote entra para fazer expiação do pecado do povo. Uma vez por ano, um homem só entrava, e uma fumaça cobria aquele lugar. Ele nem enxergava direito o que estava acontecendo ali dentro, que era um incenso. Então era um lugar intocável, precisava haver um zelo. E aí quando Salomão inaugura o templo, que a arca é colocada no templo e a glória enche, 1 Reis 8:10 diz: quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Não puderam entrar no tabernáculo porque a glória encheu. Não puderam entrar no templo de Salomão porque a glória encheu. Diz que eles tocavam as músicas e eles não conseguiam ficar em pé, tamanho era a glória de Deus, a Shekinah de Deus, ou a Kabod de Deus, a glória de Deus. Deus está mostrando para você hoje que existe um novo nível que você pode alcançar, que existe um novo nível que não é só dar uma tocadinha nele, é que você pode contemplar a glória dele, mas que para isso você precisa morrer para suas vontades, para isso você precisa se desfazer daquilo que é seu e começar a viver para ele. Sabe o que acontece, irmãos? Aqui eu trago algo muito importante para concluir essa mensagem. Às vezes nós nos acostumamos com o meio da igreja. Nós nos acostumamos com o meio da igreja, com o dia a dia, com o culto, com a liturgia. Nós pensamos que nós estamos agradando a Deus. E sabe que isso tem um perigo muito grande. Sabe qual é o problema de nós continuarmos fazendo exatamente a mesma coisa sempre? É que nós perdemos a sensibilidade quando Deus resolve fazer algo novo. Você vai fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e você acaba perdendo a sensibilidade de perceber que ali do lado Deus está fazendo algo novo. A glória de Deus enchia o templo. Uma vez por ano o sacerdote entrava. E aí quando Jesus vai para a cruz, quando Jesus, nosso Senhor, Ele vai para a cruz, nos últimos momentos, quando Ele entrega o seu Espírito ao Pai, sabe o que a palavra diz que acontece? Esse véu que separava o templo do lugar santo para o santo dos santos, que as pessoas não conseguiam enxergar
o lugar da habitação de Deus, esse véu ele se rasga de cima a baixo. E as pessoas passam agora então a ter acesso ao Santo dos Santos, e ter acesso a essa presença. Mas sabe, eu vou te dizer algo, sabe o que Deus revela também quando o véu é rasgado de cima a baixo? Que os religiosos perderam a mão, que os homens daquela época perderam a sensibilidade, porque o véu rasgado de cima a baixo também revela que o Santo dos Santos estava vazio, porque a arca havia sido tomada pelos babilônicos muitos anos antes. No segundo templo não existia arca. Eles estavam tão preocupados em guardar aquele Santo dos Santos que estava vazio, que eles não se deram conta. E aí os outros puderam ver, quando o véu se rasgou, que a arca de Deus não estava no Santo dos Santos. Ela estava a alguns metros dali, pregada na cruz. A arca de Deus não estava no Santo dos Santos, ela estava na cruz. Você consegue entender isso? Cuidado para não entrar numa vida litúrgica de igreja, de entrar para uma sala para adorar um Deus que não está naquele lugar. Comece a perceber aonde Deus está, comece a perceber para onde Deus está se movendo, e comece a ir para onde Deus está. O sumo sacerdote não deveria estar no templo, ele deveria estar junto com Maria e João, as duas Marias e João, aos pés da cruz, porque diante dele estava o Santo dos Santos. Você precisa estar onde Jesus está. Você precisa estar onde Ele está se manifestando. Você tem que parar de tentar adorar a Deus de uma forma vazia. Você tem que parar de viver uma aparência de religioso e começar a entender que você precisa da presença de Deus, que você precisa da glória de Deus, que você não pode se mover sem a glória, que você não pode fazer planos sem a glória de Deus. Eu sinto que a presença de Deus já está tomando você onde você está. Deus está te mostrando que você precisa se aproximar da glória. Meus irmãos, 40 dias e 40 noites Moisés ficou naquele lugar com a glória de Deus. E eu vou te dizer algo mais: aqueles que perseveram conseguem chegar no lugar da glória de Deus. Fique de pé onde você está. Eu quero te contar mais uma história. Fique de pé onde você está. Esse Moisés que falou para Deus: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus disse para ele o quê? Moisés, se tu me ver, vai morrer. Mas ele tinha achado graça diante de Deus. Deus disse: eu te conheço pelo nome. E ele fez um pedido: eu quero te ver, Senhor. E aí sabe o que Deus disse? Tá, tu vai me ver de uma forma. E talvez você não esteja vendo tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida hoje. Você esteja vendo como se tivesse Deus de costas, assim. Está vendo um vislumbre só do que Deus tem para você. Mas se você acha graça diante dos olhos de Deus, Deus vai atender o seu pedido de ver a glória dele. Sabe por quê? Moisés não viu Deus face a face, ele viu Deus de costas, ele viu um vislumbre da glória de Deus. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? 1500 anos depois, Jesus estava transfigurado, ele estava glorificado, os seus olhos brilhavam, ele estava completamente em forma de Deus. E sabe quem estava com ele? Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Demorou 1500 anos, mas Moisés viu a face de Deus. Eu não sei qual é o teu pedido para Deus nesse tempo, mas Deus está te pedindo hoje: peça pela minha glória, peça pela minha presença. Não fique procurando coisas dessa vida, busque a minha glória, busque a minha presença. E
basta. Porque junto com a glória, junto com a presença, Deus traz toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida. Mas a tua prioridade precisa ser buscar a glória de Deus, assim como Moisés não deu bola para fome, não deu bola para sede, não deu bola para nada. Quando havia um decreto de que não era para tocar no monte, porque senão morreria, ele disse: Deus, eu vou. Nada parou, porque ele queria a Deus e somente a Deus. E o Senhor nessa noite está te chamando para buscar a face dele, para se esquecer da tua vida por um tempo, para se esquecer das tuas dificuldades, para se esquecer dos teus sofrimentos e buscar a presença dele, porque ele vai se derramar sobre você. E aí, no ambiente de glória, no ambiente onde você consegue tocar na presença dele, não haverão impossíveis. Deus vai fazer milagres na tua vida quando você acessa esse ambiente da glória de Deus. Quando você acessa esse ambiente da glória, não há impossíveis. Levante as tuas mãos, diga: Senhor, eu quero entrar nesse ambiente de glória. Eu quero o Senhor, eu quero somente o Senhor. Comece a dizer para ele que você quer ele. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.